Gente, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre por às vezes a família parece o pior lugar para se estar. E a gente vai. Semana passada eu falei sobre por que nada mais difícil do que o amor. Hoje eu vou falar sobre por que nada mais difícil do que a família. Eu vou usar três perspectivas diferentes para olhar para isso, para esse fenômeno, para essa questão. A psicanálise. A primeira parte vai ser a psicanálise, um recorte. Depois a neurociência afetiva e a neuropsicanálise. E depois a neurociência computacional, no final, assim. E no final disso eu vou tentar produzir uma cena com vocês, uma situação que faça uma síntese disso tudo que a gente falou, para que você possa, assim, talvez entender por que dá tão ruim, assim, nas relações familiares, tá? É isso, vamos lá? Vamos lidar com isso, né? Vamos pensar sobre essas coisas, acho que pode ajudar. Vamos nessa. Então, eu acho que são muitas coisas para falar sobre isso, né? É um assunto, obviamente, muito amplo, sim, para a gente pensar. E hoje eu vou tentar, assim, dar uma organizadinha nisso, só para a gente poder entender um pouco melhor e ver como é que isso pode ajudar, tá? Então a gente vai começar pela psicanálise, tudo que eu falar, né, nesse vídeo de hoje, eu vou tentar botar as referências aí embaixo, tá? Então da psicanálise os textos eu vou botar as referências aí embaixo, textos que podem ser legais para falar do que a gente vai falar, para olhar o que a gente vai falar, a neurociência afetiva também vou botar as referências e no final a neurociência computacional também. Na psicanálise a gente vai olhar especificamente agora, para começar, para o conceito de narcisismo, assim, como que isso funciona nas dinâmicas familiares. Quando eu falo narcisismo, eu não estou falando do que está popularizado hoje em dia nesse maravilhoso mundo da internet, que é essa coisa do transtorno de personalidade narcisista. Eu estou falando de narcisismo como essa impressão de que você é o centro do mundo. E de que a gente passa, todos nós, por uma fase, um período de narcisismo, né, no nosso desenvolvimento. Isso está lá no Freud, lá atrás, na introdução ao narcisismo, depois, né, isso vai sendo desenvolvido na psicanálise ao longo do século XX e tal, mas essencialmente é esse momento que você começa a se perceber no mundo e começa a ter uma impressão mais ou menos razoável de que você é o centro do mundo, né? Então, é essa ideia, assim, de que o sistema solar gira em torno de você, né? Assim, o Sol gira em torno de você e não você em torno do Sol, né? Você é o centro do universo. Se você pensar um pouco, faz muito sentido pensar isso, porque, assim, de todas as experiências que você tem na vida, inclusive é assim que a gente vai fundando a nossa subjetividade, de todas as experiências que você tem, o que tem de coisa que se repete é você mesmo, né? Então, lá, aqui, lá, num tempo, no outro tempo, tudo. O que repete? Você, né? Então, a impressão subjetiva de centralidade é você mesmo, né? É o que se mantém, né? É o que se sustenta, assim. Na sua existência, é você mesmo. Então, é natural que você se perceba como centro da sua existência, né? Faz todo sentido. Mas, bom, isso pode ser experimentado de milhares de maneiras diferentes, algumas assim, sem conseguir fazer nenhuma relativização disso, que a gente realmente sente que a gente tem que ser o centro, e outras fazendo mais relativizações, às vezes de maneiras muito negativas, minha centralidade é muito terrível, eu sou a pior coisa do universo, às vezes muito, muito positivas, vamos dizer assim, até dando uma volta, né, de eu sou a melhor coisa do universo, que também não faz nenhum sentido. Mas, enfim, nas dinâmicas familiares, então o narcisismo é esse momento aí, né, que a gente vai, né, se entender como centro e isso se sustenta pro resto da vida. Isso na infância, né, que acontece, isso se mantém pro resto da vida de alguma forma, mais ou menos, né? Às vezes a gente relativiza mais, às vezes menos. Beleza, entendido o que eu estou falando, chamando de narcisismo, como é que isso acontece numa dinâmica familiar e por que isso é tão complicado? Você imagina uma família e nessa família a gente tem, assim, sei lá, 5 pessoas, 5 narcisistas, assim, nesse sentido que eu estou falando, tá? E aí cada um desses se julga como centro dessa dinâmica de muitos vetores, né? Então você se julga como centro, o seu pai se julga como centro, pensando numa família X, tá? Seu pai se julga como centro, sua mãe se julga como centro, seu irmão, sua irmã, e todo mundo é o centro dessa história, né? E, obviamente, ninguém é centro de nada, mas a nossa experiência é assim. Então, você olha para o seu pai pensando que ele te deve amor, né? Porque já que você é o centro, então ele te deve esse amor, a sua mãe te deve cuidado, carinho, amor, né? E, ao mesmo tempo, por outro lado, o seu pai olha para isso pensando, essa criança me deve uma correspondência do meu projeto narcísico projetado nela, né? Então, e aí eu posso dizer isso na posição de terapeuta, de pai, de filho, todos os jeitos. Assim, eu me sinto como filho, sinto que devem para mim amor, o que não faz sentido. Eu sinto como pai que meu filho de alguma forma tem que corresponder a um projeto meu, o que também não faz sentido. Como terapeuta eu escuto isso o dia inteiro, de todos os jeitos, né?
Isso varia muito, mas isso aparece de uma forma ou de outra. Então, nesse contato com o pai, por exemplo, o pai está, ou com a mãe, enfim, o pai está sempre esperando que você corresponda àquilo, ou no sentido de que você tem que ser maravilhoso, ou no sentido de que você nunca é bom o bastante, né? No sentido de que você o meu filho lá, e aí isso é uma demanda terrível para você, ou meu filho nunca está bom, também é terrível, né? É um rebaixamento constante disso, né? Desse projeto de si, né? Desse projeto de si mesmo, desse ideal de si mesmo, desse ideal do eu que eu tenho que fazer para ele, que ele demanda de mim, né? Então, é nessa dinâmica narcisista que a gente se dá mal, assim, né? Da sua centralidade. Com a mãe é a mesma coisa, com os irmãos a gente então tem disputas que são teoricamente mais horizontais desse narcisismo, né? Então o irmão acha que tem que ser o centro do amor do pai, da mãe e tal, e tem você, e aí ciúmes e coisas e tal, né? Então, mas a partir desse conceito do narcisismo, que é essa crença de que a gente é o centro do universo, é uma crença, de novo, razoável, não é assim uma coisa que a gente tem que desfazer, né? Porque ela de alguma maneira é um sinal de saúde, de alguma maneira, até certo ponto ela é um sinal de saúde. Se você não for o centro do seu universo, é pior, né? Quem é que vai ser, afinal, né? Então, até certo ponto, ela é um sinal de saúde. Então, mas essa própria crença num sistema familiar, ela gera todos esses problemas que a gente não consegue relativizar os lugares. Então, olhar para o lugar do outro e falar de onde ele olha, de onde ele experimenta, parece isso assim dessa história aqui. E a gente fica numa disputa de narcisismos, né? Eu preciso do meu jeito, eu preciso que seja assim, eu preciso que seja desse jeito, eu quero mais amor, eu quero mais correspondência, eu quero mais gratidão, por exemplo, né? E isso nunca termina, assim. E a gente não consegue falar, porque a gente não entende que a gente está localizado no nosso narcisismo e o outro está no dele, né? Porque pra gente, o nosso pai nunca vai ser uma pessoa, ele vai ser o pai que eu deveria ter, ou a mãe. Nunca vai ser um sujeito com toda a complexidade que um sujeito tem. A mãe é a figura que me falta, é a figura que eu preciso e tal, né? A mãe, o pai, não interessa. O irmão não é a vida dele que você está olhando, né? Você está olhando para o seu lugar de ou espelhamento, ou de disputa, ou identificação. Varia, mas assim, você não consegue ver o seu irmão como um sujeito, né? Tão complexo quanto você. É um dos maiores esforços conseguir fazer isso. Perceber o outro na complexidade que ele tem, equivalente à sua, entende? Muito, muito complexo de fazer. Bom, e aí a gente também tem, entendendo essas dinâmicas do narcisismo e a complexidade que elas geram, assim, nessas relações com muitos vetores, né? A gente consegue entender também uma possível saída, né? De fazer esse trabalho de entendimento do narcisismo do outro, né? E de se deslocar um pouco do seu, né? De se deslocar dessa sua fantasia de onipotência, de que tudo tem que estar em torno de você e ser do seu jeito, né? É um esforço, mas o amadurecimento tem a ver com isso de alguma forma. Bom, beleza. Então aqui vou botar as referências aí, Freud, vou botar a falha básica também, que é muito legal para pensar sobre isso, e também o Green vou botar embaixo para quem quiser ler psicanálise. E aí vamos para a neurociência afetiva e neuropsicanálise, né? Essa mistura. E aí vou usar como referência o Panksepp e o Mark Solms, que são os dois teóricos que eu sempre uso em relação a isso, que são a base da autoescrita nesse sentido, né? Hoje em dia, assim, eles viraram referências super importantes para a autoescrita, para entender as nossas necessidades afetivas, né? E aí, importante, se você quiser, para entender melhor o que eu vou falar, assistir esse vídeo aqui, que são as 7 necessidades, 7 afetos fundamentais, que são a base do nosso trabalho na autoescrita, né? Então, vamos dizer assim, a gente então aqui considera nesse nosso paradigma que a gente tem 7 necessidades afetivas distintas, né? Não vou passar por todas elas direitinho, se você quiser, de fato, vai lá ver esse vídeo que eu explico melhor como é que funciona, mas a gente tem 7 necessidades afetivas e a gente tem que satisfazer essas 7 na vida, assim. Então a gente fica nesse conflito o tempo todo, tentando satisfazer essas 7. E a gente uma entra em dificuldade com a outra e tal, né? Mas uma entra em conflito com a outra, né? Assim, uma atrapalha a outra, às vezes, várias vezes, assim. Então, às vezes a sua necessidade de vínculo ameaça a sua necessidade de brigar, então a sua necessidade de ser amado ameaça a necessidade de brigar, ou vice-versa e tal, e assim vai. Na dinâmica familiar, a gente tem tudo isso acontecendo, só que o que acontece, né, e é uma dificuldade com todos os vetores das necessidades de todo mundo ali funcionando ao mesmo tempo, mas uma coisa que é muito importante de perceber é que talvez a gente tenha poucos campos de satisfação dessas necessidades. Então a gente tem elevação de tensão dessas necessidades, né? Elas aparecem, mas elas não conseguem se satisfazer, né? Que é o princípio do prazer nesse sentido, né? No sentido do Freud, já, mas a neuropsicanálise revê isso assim, desse jeito, né? É um aumento de tensão que precisaria de uma satisfação para reduzir tensão, né? O princípio do prazer desde lá do Freud, mas aqui entendido com essas necessidades todas de um jeito um pouquinho diferente.
Mas, então, por exemplo, vamos pensar, você tem necessidade de buscar, né, que é uma das necessidades, de curiosidade de buscar, e muitas vezes a família limita isso. Eu teria necessidade de fazer uma outra coisa, mas eu tenho que manter essa estrutura familiar. Eu queria morar num outro lugar, ver uma outra coisa, mas eu tenho que manter. Então, você tem a elevação de tensão, mas você não consegue ter a satisfação disso, né? Então, um problema. Então, por exemplo, eu me sinto ameaçado pelo meu pai, né? Então, eu teria necessidade de fugir, necessidade efetiva de fugir, de me defender e fugir, mas eu não posso porque é meu pai. Então, tem um vínculo que eu tenho que continuar ali, né, com ele. Então, você não pode fugir da sua própria família, entendeu? Da agressividade, seja verbal ou física mesmo. Então, você não consegue satisfazer essa necessidade. Então, você tem uma elevação de tensão que se mantém, entendeu? Sim, você consegue ir pensando nisso. Dominância, né? Você tem uma necessidade de dominância, só que aí é o seu pai que é o dominante, ou seu irmão, ou sua mãe, ou o que quer que seja. E aí você, então, não consegue achar maneira de lidar com isso. Aquilo se mantém com você se sentindo ali na elevação de tensão, né? Aí tem um problema, a sexualidade, né? O gozar. Você não pode satisfazer isso aqui, né? Você não tem como usar isso aqui porque a gente não pode transar dentro da família, né? Incesto, essas coisas todas que a gente sabe como é que funciona. Em princípio deveria funcionar assim, né? Mas então você não tem essa possibilidade de redução de tensão, de novo, como os bonobo têm lá, os bonobo, não sei se vocês conhecem eles, mas eles têm essa redução de tensão, né? Eles transam entre si, né? Na própria família, então eles têm essa redução de tensão. E aí acaba que vai sobrando para você reduzir tensão a raiva, né? Então a necessidade de brigar. Então o que você faz em família? Você briga. Você briga até porque o vínculo está garantido, a briga não é de fato, realmente, né? Você não vai romper quase, é mais raro romper vínculos na família pela briga, então você passa a resolver tensões ali, de elevações de tensão com a briga, com a violência, né? Então, essa parece às vezes ser a única saída. Dominância por parte dos pais, de se manter ali, isso tem tudo a ver com narcisismo de novo, se manter ali, e violência, né? E briga, aí o pai briga com o filho, que fica com medo, depois reage brigando em algum momento da adolescência, em algum lugar. Então, a gente tem poucas chances de satisfação. A gente brinca pouco, por exemplo, se a gente fosse pensar na dominância e no brincar como saída para exercitar campos, vamos dizer assim, saudáveis de dominância, a gente brinca pouco em família. Em geral, a gente vai brincar fora da família, né? Sejam as crianças que vão brincar fora da família, sejam os pais que vão brincar fora da família. Estou falando sempre de um modelo normativo, mas poderia ser outro. Enfim, adequa aí ao seu. Né? A mãe que vai brincar fora, ou então que não tem tempo para brincar porque tem que trabalhar e cuidar e fazer tudo aquilo, então nem brincadeira a mãe está tentando sobreviver a tudo aquilo ali. Ou o pai também, mas enfim, então não tem campo de brincar, não tem espaço, não tem tempo de brincar, não tem como. Então essa satisfação desaparece, né? Então ou cuidar, que seria uma coisa que poderia ser legal e que às vezes a gente consegue achar campos na família de cuidar do outro, de se sentir cuidado, mas muitas vezes a gente sente o cuidar como um campo de dominância também, de novo, veja que engraçado, né? Então a sua mãe cuida de você, se sente que ela está te infantilizando, né? Porque a maneira que ela cuida te faz se sentir infantilizado, por exemplo, ou seu pai cuida de você, se sente que ele está te dominando, está te diminuindo, né? Então você fica com ódio, raiva daquele cuidar. Então, na complexidade dos afetos todos, a gente acha poucos campos de satisfação e muitos campos de elevação de tensão, né? Poucos campos de redução de tensão, de prazer, muitos campos de elevação de tensão. Muito importante pensar isso, para perceber, para conseguir elaborar como é que na família você conseguiria achar campos de satisfação e de redução de tensão. Não é simples, mas é possível, assim, né? Tentar entender quais que são as necessidades dos outros, de novo, se deslocar um pouco do seu narcisismo, para pensar que campos de satisfação que você poderia encontrar, né, nessa estrutura familiar. Bom, e aí vou botar aí embaixo para você pensar sobre isso, sobre as necessidades afetivas todas. Tem o nosso vídeo aqui, os 7 afetos fundamentais. Vou botar também o Panksepp e o Mark Solms, assim, 2 textos deles legais para a gente ler, que eu sempre cito, sim, mas vou botar aqui na descrição desse vídeo. E aí, por último, vamos pensar rapidinho aqui sobre a neurociência computacional e especialmente sobre uma ideia que eu já falei muito nesse vídeo aqui, vou tentar lembrar de botar, que é para todo mundo que repete o mesmo erro. Que é a ideia de que você não está vivenciando o presente, que você está prevendo o presente, né? Assim, essa ideia é muito, 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 muito importante, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes nos últimos vídeos, mas isso é muito sério, assim. Você não está me vendo aqui, você está lembrando de mim, nesse sentido. Tudo que você está vendo, você está lembrando. Quando você está vendo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa, eu também, você tem 10 vezes mais inputs, mais entradas de memória do que de sensorialidade, concretamente falando, né? Então, o que você vê é muito mais uma lembrança do que uma experiência de recepção da realidade. Você está colocando na realidade o seu modelo e esperando que ele se repita, entendeu? Vou botar aí algumas referências disso também, mas você pode
pesquisar cérebro preditivo, predictive brain, se você falar inglês, ou inferência ativa, o Carl Friston especificamente, que é o teórico que eu acho que é mais legal para falar sobre isso. Mas o ponto, e tem esse outro vídeo que eu vou botar, já botei também, que eu explico bem isso assim lá, melhor. Mas o ponto é que a gente não está vendo a realidade, a gente está esperando que a realidade se repita. A gente quer que a realidade se repita para a gente diminuir a imprevisibilidade. A imprevisibilidade é uma grande ameaça para a gente, então a gente tenta diminuir o erro de previsão. Então a gente faz modelo de realidade, a gente espera que a gente faz inferência sobre a realidade ativamente para tentar fazer ela ser o que a gente espera que ela vai ser, né? Então, por exemplo, o fato de que, para quem assiste sempre esse canal, o fato de que eu esteja de branco hoje aqui é um erro de previsão. Talvez tenha sido no começo desse vídeo. Então você fala, por que eu não estou de branco hoje? Nunca estou de branco. Estou porque eu esqueci de trazer outra camiseta. Mas enfim, mas tudo bem, essa é outra questão. Mas então isso é um erro, então você tem que fazer uma adequação, porque você está acostumado a me ver de azul, ou preto, ou verde, ou o que seja. Então, estou falando para quem assiste isso aqui sempre. Foi para mim um erro hoje, por exemplo. Mas o fato é que a gente faz modelos de previsão da realidade, né, o tempo inteiro. Então, e na família isso é muito forte, porque então você vai produzindo modelos daquele outro sujeito, né? Quem é o seu pai? Ou o seu pai olhando para você, quem é você? Né? E isso vai se reafirmando, e ele vai vendo só o que ele consegue ver, o que ele quer ver, o que ele precisa ver para confirmar o que ele já sabe sobre você. E aí o que acontece é que só que isso não é assim, porque você sai da família e você descobre novas formas de estar no mundo, de atuar, de experimentar a sua subjetividade, e quando você retorna para lá, você já não é mais exatamente o mesmo, mas ele te vê do mesmo jeito. Então tem um descompasso, assim, né? Um gap, assim, um erro entre quem você acha que é e quem ele vê. E aí a gente tem um enorme problema, né? Então você vê o seu pai como aquela figura que faz aquilo com você, e não como a figura que ele é. Que ele também está mudando, né? O seu pai ou a sua mãe. Eu estou falando mais hoje do pai porque reclamaram que eu falo muito das mães. Mas enfim, pensando no pai. Você vê ele como aquela figura que você é, aquela figura que me cuida, ou que não, ou que me cobra, ou que me bate e tal. Você não vê ele como aquilo que ele, aquela figura que está desempregada agora, por exemplo, né? Você não vê isso, não é isso que você está vendo. Você está vendo aquele modelo que você está colocando nele, e ele vendo o mesmo de você, muito embora você seja agora adolescente e esteja, sei lá, fumando maconha com seus colegas e não seja mais a pessoa de 7, 8 anos que você era, entendeu? E aí tem toda essa dificuldade de encaixes entre o que você está experimentando na sua subjetividade e o modelo que ele tem de você. E isso dá muito erro de previsão, muito conflito e muita guerra a partir daí, né? Então você fala, eu não sou assim, como é que ele está me olhando assim, ele está fazendo isso para me diminuir, e aí você no seu narcisismo de novo se sente dominado por ele e tudo isso se mistura por conta da gente não conseguir fazer checagens razoáveis da realidade e rever as nossas hipóteses que a gente está produzindo sobre a realidade. Tem muita dificuldade de fazer isso porque é muito ameaçador para a gente não rever hipóteses, né? A gente só tenta confirmar. Então, isso gera uma instabilidade para essas duas figuras que se encontram. Muito importante de entender isso, que não é por maldade, é por um modelo de repetição daquela previsão. Bom, e aí vamos pensar uma cena aqui rapidinho, só pra gente, já falei várias micro-imagens, mas assim, então você quer muito que seu pai te ame, né, necessidade de ser amado aí e tal, você quer muito que ele te ame, imagina isso, né? E aí você entendeu que ser bem-sucedido no campo profissional, antes na escola, mas depois no campo profissional, ia fazer ele te amar. E você acha que ele tem que te amar, né? Porque afinal de contas você é o centro do mundo. E aí você então consegue um emprego, sei lá, uma promoção, uma coisa, ou passa num concurso, um vestibular, o que seja, pensa na sua realidade. E aí você vai apresentar isso para ele, né? E aí quando você mostra para ele no narcisismo dele, daquele filho que teria que compensar o que ele não foi, ou teria que ser tão bom quanto ele acha que ele acha que aquele emprego não é bom o bastante. Então você vai para lá na expectativa de ser amado, no seu narcisismo, né? E aí ele então te responde que você, bom, mas esse emprego aí não é tão legal, e você se sente muito mal, você despeja raiva em cima dele, ele coloca a necessidade dele de te diminuir para que ele se sinta talvez assim mais potente, né? Ou para que ele não se sinta ameaçado por não ter um filho perfeito, enfim. E aí, nesse momento, você talvez não esteja conseguindo ver que esse pai está inseguro, você está só refazendo sua previsão sobre ele, né, de que ele vai te maltratar, né, e ele está repetindo essa previsão, quando na verdade ele estava
muito insatisfeito com a própria vida dele, mas ele vê um filho que não, ao invés de estar tentando corresponder ao que ele espera, ele vê um filho que não se importa, é isso que ele olha, né? Ele vê um filho que está aí jogando a vida pela janela, por exemplo, é essa previsão que ele está confirmando, e aí vocês não conseguem conversar, entendeu? Por exemplo, né? Esse filho e esse pai não conseguem conversar porque tem duas previsões que não se conectam, você fica com muita raiva, se sente diminuído, e aí para quem está na autoescrita lá comigo, eu faria esse desafio, assim, quais afetos estão envolvidos nessa cena, né? O que tem aí, né? Que aprendizado que tem aí, que é o que a gente pesquisa lá, né? Que aprendizados que tem aí de como é que você vai corresponder ao que a satisfação que você precisa ter em relação a qual necessidade e por que não funciona, né? Por que não funciona? Mas nessa cena a gente tem uma espécie de condensação dos dois narcisismos, das necessidades afetivas que não se sintonizam e de erros de previsão, né? Um que está olhando um pai que está diminuindo, quando na verdade o pai que estaria precisando demais, né? Não é isso que ele está fazendo, ele não está te punindo, ele está tentando ver se você consegue fazer mais, mas você sente como ele estivesse te batendo de novo, como era quando era pequeno, porque é a mesma figura, nesse sentido. Por que a família também é assim, um extra, né? Por que a família é o lugar mais fácil de fazer essas repetições, assim, o mais intenso, né? Mais até que o amor, como eu falei semana passada, porque são as mesmas figuras. Então, mesmo que seu pai não esteja te batendo, você sente como se fosse, a previsão que você faz é como se fosse, né? Como se ele estivesse de novo fazendo aquilo com você, mesmo que não seja, mas a repetição de tantos estímulos parecidos te faz retornar àquela mesma experiência afetiva, né, como previsão. Então você fala, ele está fazendo aquilo de novo comigo. E para ele está vendo um filho que não se importa, um filho que não arruma o quarto, um filho que não cuida das coisas, e quando na verdade você está fazendo o melhor que você pode. Enfim, uma cena dessas assim que se repete o tempo inteiro na vida da gente, né? A gente acha que está fazendo o melhor e o outro acha que não quer o bastante. Então, esses 3 jeitos de olhar para as dinâmicas familiares. Hoje eu falei um pouco mais do pai, poderia ter falado da mãe, ou dos irmãos, que também fazem parte dessa dinâmica de disputa e dominância. Muito mais coisa para pensar. Diz aí o que chegou para você, para a gente conseguir continuar nosso percurso aqui. E a gente se vê na live da autoescrita, que é todo sábado, às 11 horas. Vai lá olhar o percurso da autoescrita para entender como é que funciona essa ferramenta de pesquisa que a gente usa aqui, esse método, esse sistema de pesquisa de si mesmo, e a gente se vê lá para continuar trabalhando, tá bom? Entendendo melhor.